eu sou formado em administração e tive uma experiência boa, tanto como empreendedor, como também trabalhando, né, como agente de orientação no Sebrae e também como agente de desenvolvimento no município. Como empresário, assim como você, que eu assisto suas lives, né, percebo a questão quando você citou assim, eu já fali, né? Então eu tive experiências também ruins, né? E busquei, em cima dessa perca, buscar informação de saber como fazer a gestão de um negócio para que a gente pudesse dar uma vida longa, né, às nossas empresas. Então, com isso aí, eu consegui, dentro do trabalho que eu executava em 5 municípios, eu fazia atendimento a várias empresas de portes diferentes, de atividades diferentes, e nessa busca, a gente pegava todas as informações da empresa e fazia um levantamento sobre as dificuldades dessas empresas, né? Então, isso me gabaritou para que eu tivesse conhecimento e conseguisse visualizar as falhas, os erros dentro dos processos administrativos, né? Sandro, veja só, você começou falando assim, é muito importante isso, porque quando eu comecei, aí eu estava na universidade, eu também senti, eu achava, inclusive, que eu já sabia muita coisa, né? Porque eu já tinha algumas experiências nessa área e tal, e aí eu comecei a achar que eu já sabia tudo, né? E aí eu comecei a perceber que faltava muita coisa do ponto de vista prático, da experiência científica, do conhecimento técnico, de como aplicar aquelas coisas. Qual foi a experiência e como é que você vê hoje essa falta de conhecimento? Porque muitas vezes os empreendedores, além de não ter a formação técnica, científica, eles também, às vezes, não gostam muito de participar. Como é que você analisa a importância de buscar o conhecimento? O conhecimento em todas as áreas é bastante importante, e na área empresarial ainda mais porque a vida da empresa ela depende de decisões, né? Depende de você ter sistemas de controle, de você saber fazer a leitura em relação a como anda a empresa, né? Faturamento, quanto de despesa você está tendo. Esse controle é importante. A separação entre a questão do o meu bolso, né? Porque o caixa da empresa não é bolso do empresário. Então, muitas pessoas utilizam o recurso da empresa em proveito próprio, né? E terminam falindo justamente por essa questão. Então, tem que se decidir um prolabore, um valor que se tire dentro daquela análise que você tem em relação ao faturamento de sua empresa. Então, é importante saber quanto minha empresa está faturando, qual o lucro que minha empresa está dando, para eu poder determinar uma saída, um valor para pagar o meu serviço. Então, isso é bastante importante. O conhecimento, nesse ponto, peca muito. A maior parte dos empresários, eu encontrei empresários até de porte maior de empresa, ME, com que o faturamento é até 360 mil, né? E que não tinham esses controles, né? Que determinam justamente a vida, né? Se a empresa vai durar muito ou não, né? Porque falência não é uma coisa, eu digo assim, às vezes você está falindo e não sente, né? A empresa está decaindo e você não sente. Então, essa análise é importante. Quer dizer, aí às vezes ele está igual a sensação do sapo quando está dentro da água fria, que bota no fogo e ela vai esquentando aos pouquinhos, ele nem percebe que tá esquentando, né? Só quando a Boa água ferve, analogia. lá fora não dá mais. Acontece Justo. também quando o empresário não consegue controlar, ter o controle da sua empresa, ele acha que está tudo bem, que está indo tudo maravilhoso, e ali está queimando tudo, acabando, torrando as suas finanças, e ele não está percebendo, não é isso? Justamente, justamente.
Beleza. E aí, como é que você vê essa questão do programa? Como é que você tem avaliado? Você tem acompanhado o programa Visão Empreendedora? Como é que você avalia a contribuição que o programa está dando aí para os empreendedores nesse período aí curto, né? Mas como é que você está analisando a contribuição que o programa tem dado? Fantástico. Eu tenho participado, assistido o programa, acompanhado as informações técnicas que são dadas e a maneira como é exposto o assunto, ela fica muito favorável para que o empreendedor entenda, né, que ele precisa ter conhecimento para empreender. Então, o programa está com a qualidade excelente, né? A última visita que você teve de Clebson, falando sobre empreendedorismo, né, o desafio e oportunidade para os jovens, eu achei fantástico, né, o discurso dele falando sobre a questão e experiência própria, né, ele passando a experiência dele como ele não se considera como um jovem, né, mas sim, é jovem, né? E digo a ele que essas experiências que ele passou ajudou a muitos empreendedores que estão lutando aí para tentar sobreviver com a questão de suas empresas, né? Uhum. Pois é. Então, veja só, aí nós já vamos entrar diretamente aqui, já não, começando já a entrar no assunto, né? Hoje, o Brasil tem crescido muito o número de empreendedores no Brasil e na Bahia também, né? E eles, às vezes, uma das grandes dificuldades que o empreendedor tem na hora de abrir o seu negócio é assim, qual é o tipo de empresa que eu devo criar, qual é o modelo de empresa que eu vou criar. Isso gera uma confusão enorme na cabeça dele, Sandro, porque ele assim, meu Deus, qual é o tipo de empresa? É pequena empresa? É MEI? Ele é uma limitada? Como é que eu vou criar essa empresa? Então, isso é muito complicado na cabeça do empreendedor, porque ele não tem conhecimento como é que ele faz. Então, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a diferença entre essas questões dessas empresas, microempresa, MEI, para poder facilitar um pouco para que o empreendedor possa ter uma noção melhor do que é que ele vai fazer. Do porte de empresa, né? Justamente, eu trabalho muito com elaboração de plano de negócio, né? Então, o plano de negócio é a parte principal para que a gente comece a entender se o negócio da gente, se a empresa da gente, ela vai dar resultado ou não. Então, a gente faz todo um estudo, eu passo os pontos do estudo em relação ao mercado, à concorrência, a formação de preço. Então, é uma gama de informações que são passadas. Nós temos aí um boom em relação à formalização desse período, principalmente pelas demissões. Muitas empresas grandes fechando, pessoas que trabalhavam nessas empresas como empregados, estão tentando empreender de uma forma ou de outra, alguns tentando montar empresas com uma configuração maior, outras trabalhando a partir de casa. Então, vem sempre essa dúvida. Só para você entender, eles às vezes chegam para me perguntar qual negócio eu tenho que colocar, né? E essa resposta você sabe que é muito difícil, né? Que depende muito da vocação de cada um, né? Do querer trabalhar com atividade, né? Mas que a gente pode fazer uma orientação dentro da associação comercial e tentar ver com ele qual porte de empresa que ele pode se enquadrar. Geralmente, o porte de empresa a gente enquadra com o faturamento da empresa. Então, dentro do faturamento, se você for abrir uma empresa a partir de sua casa, né, vamos dizer, venda de lanches ou qualquer outro que não ultrapasse o valor anual de 81 mil, você pode ser um MEI, microempreendedor individual. Se você for faturar acima desse valor de 81 mil até 360, você pode estar enquadrado aí como empresa ME, microempresa, né? E o porte maior, que passa de 360 e vai para 3 milhões e 500,
é o porte EPP, né? Que hoje a gente encontra muitos supermercados com esse porte de EPP pelo faturamento alcançar valores maiores do que 360 mil mês. E hoje, Zé Paulo, a gente teve uma explosão na questão do microempreendedor individual. Então, é absurdo o número de microempreendedores individuais. Para você ter ideia, eu moro no município de Amélia Rodrigues e, através da Associação Comercial e da Sala do Empreendedor, nós conseguimos aumentar, em 3 anos, mais de 67%, né, no volume que já tinha de formalização de microempreendedores individuais. E a cada dia a gente percebe a redução dos portes de empresa maior, todo mundo querendo se enquadrar com o microempreendedor pelas vantagens, né, que o microempreendedor oferece. Pois é. E aí, isso é possível? Isso é possível? É possível. A partir do momento que o seu faturamento ele não ultrapasse anual o valor de 81 mil, você tem como mudar a categoria. Tanto quando você abre um microempreendedor e você supera o valor de 81 mil, você já passa para o porte de ME, entendeu? É automático esse passar. E, ao contrário, você solicita ao seu contador. Porque, assim, o microempreendedor ele não precisa de contador. Né? Não é exigido. Mas a empresa ME, que é a partir, que vai o faturamento até 360 mil, ele necessita do contador. Porque ele vai fazer as escritas contábeis e ele precisa, geralmente ele tem mais funcionários e ele precisa ter um contador para poder deixar a empresa dele regularizada. Veja só, eu acho que inclusive tem muitos empreendedores, Sandro, que tomam muito prejuízo porque ele não tem essa informação e aí ele acaba tendo uma empresa que ele poderia ser um MEI, que teria um conjunto enorme de vantagens e ele acaba não tendo por conta disso. Então me fala, quais são as vantagens de ser um MEI? As vantagens de ser um MEI são muitas, né? Eu até tinha separado aqui em relação a essas vantagens, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, porque facilita para a gente ver. O microempreendedor, ele inicia com o CNPJ, né? A partir do momento que você formaliza, você pode formalizar a partir de sua casa o microempreendedor. Então, a parte burocrática de abertura de empresa já é eliminada. Então, o governo federal pensou nisso de uma maneira exemplar, quando ele criou o microempreendedor, né? Então, a questão era tirar da informalidade esse público para formalizar, principalmente, Zé Paulo, para recolher o INSS, certo? Então, uma das vantagens principais é você ter um CNPJ. Esse CNPJ, ele vem vinculado ao CPF, entendeu? Então, não adianta, muitas vezes, você querer burlar, comprar no CPF, para não onerar o CNPJ, porque o valor de compra já está muito elevado, com nota. Então, não adianta, porque ele é vinculado. CNPJ com CPF. Você pode ter aí, quando você tem atividade de comércio, você pode tirar a inscrição estadual. Então, isso já é uma vantagem também. Você pode ter até um funcionário. Só é permitido até um funcionário. E, geralmente, quando você tem esse um funcionário, eu faço a indicação ao microempreendedor individual que ele busque um contador, porque aí ele necessita de um profissional para fazer o registro de carteira e as outras ações que talvez ele não tenha a perícia para poder executar. A emissão de nota. A partir do momento que você é microempreendedor, você, de repente, presta um serviço, um pedreiro vai fazer um serviço e o dono da construção diz que quer uma nota fiscal do serviço que ele prestou. Ele pode ir até a prefeitura e emitir uma nota fiscal de serviço, né? E o mais interessante, Zé, já é uma vantagem porque ele já paga todos os impostos juntos
nenhum valor só, através de um DAS, né? Esse documento de arrecadação. Então, a outra coisa boa que tem é o recolhimento do INSS. Esse INSS, ele é recolhido no valor mínimo, né? Só para você ter ideia, o INSS é R$ 55. Se você for pagar adulto, você vai pagar mais de 100. Com certeza. Né? Então, você já tem o seu INSS, contando o tempo de serviço para aposentadoria. Claro. Interessante é isso. Né? Então, você já tem esse INSS que está contando para você se aposentar, porque hoje, pela regra do governo, são pelo menos 15 anos de contribuição. Então, você já faz essa contribuição para se aposentar por idade. Né? E o acesso às linhas de crédito, que é interessantíssimo para quem está empreendendo. Né? Aí nós temos Pronamp, temos o Cred Bahia, o Cred Amigo, a gente tem outras linhas aí, o FAMP do Sebrae, né? O Sebrae tem um fundo que é fantástico para empréstimo a microempreendedor individual, de 15 a 20 mil, né? Você poder tirar esse valor e aumentar, né? Chegar na próxima solicitação, podendo aumentar esse limite, caso o pagamento seja feito nas datas exigidas, né? Interessante, meu irmão. Agora, veja só, Sandro, uma das preocupações que as pessoas têm é justamente essa. Tem muita gente que é informal, vive na informalidade e não quer ser MEI, porque tem medo, né? E aí, quando ele tem um acidente, quando ele tem qualquer problema, qualquer dificuldade, ele fica desamparado, né? E aí ele fica com medo dessa questão. Qual é a sua orientação com relação a isso? Eu tenho um discurso na associação comercial, quando eu lido com o microempreendedor individual, que são poucas as coisas que eu oriento e indico, né? Mas o microempreendedor individual é uma das coisas que eu indico. Eu digo, faça, tente pagar através dos boletos, porque você só tem a ganhar. Imagine você que a gente trabalhando com o INSS ele tem carência, é um seguro, né? E como seguro, se você não pagar em dias, você também não tem direito ao benefício. Então, imagine você que você pode ter direito, você como microempreendedor, a salário maternidade, né? Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. E ainda você tem aí as vantagens para a família, que é extensivo, como seguridade, né? Que é a pensão por morte, que é interessantíssimo se ter, né? Para resguardar a família em caso de acidente e morte, né? Desse trabalhador, seja um pedreiro, são várias as atividades que a gente tem. A gama de atividades, de códigos de atividade para o microempreendedor é vasta, né? Ele enquadra quase todas as atividades. E o auxílio reclusão, né? Que ninguém precise. O auxílio reclusão, né? Você pagando o INSS, automaticamente, se houver qualquer problema e você for preso, a sua família recebe o auxílio. Pois é, veja só, eu acho assim, isso é muito importante, né, com relação a isso, porque uma das preocupações, inclusive tem uma categoria, tem algumas categorias que inclusive não se enquadram na atividade para poder ter direito previdenciário, essas coisas, né, e eu tenho inclusive, eu acredito que é um caminho para resolver essas, mas depois a gente vai discutir isso num momento mais específico, né, porque é importante que as pessoas possam estarem asseguradas, garantidas, né, com seus direitos com relação a isso. Mas veja só, Sandro, ele já tem MEI ou é microempreendedor e tem alguns municípios que tem a sala do empreendedor. Como é que funciona essa questão aí? Pronto. Como é que funciona a sala do empreendedor? O governo federal, através das políticas,
públicas, ele pensou em todos os pontos de apoio às micro e pequenas empresas. Então, hoje nós temos legislação específica, né, para as micro e pequenas empresas, como a Lei Complementar 123, né, de 2006. Então, a gente tem toda uma gama de leis que protege o microempreendedor individual e é o que rege também as normas em relação a tudo isso que nós falamos do microempreendedor, né? O que garante essas garantias de redução de imposto, da retirada rápida do CNPJ. Então, a questão que a gente trata em relação às políticas públicas é que todo município ele deve atender a lei na questão da formação da sala do empreendedor. Pode ser sala, pode ser ambiente, pode ser o nome que ele der, mas ele tem que criar esse ambiente de negócio para que o microempreendedor e a empresa MBA e EPP seja atendida com as demandas. Por quê? A sala do empreendedor, ela tem uma função muito importante. Ela trabalha muito com 4 eixos, né? Ela trabalha com compras públicas, e é interessantíssimo. Ela trabalha com a desburocratização, trabalha com o MEI e trabalha com o agente de desenvolvimento. A figura do agente de desenvolvimento é justamente para coordenar essa sala. Imagine você que através dessa sala a gente pode rever todas as leis que afetam, de certa forma, as micro e pequenas empresas, seja na questão da cobrança de taxas, de impostos, na questão da burocracia em relação à formalização. Muitos municípios hoje já têm a rede Sim, né? Que é uma rede que ela exige que se dê urgência na abertura das empresas e que os processos passem através de um sistema e uma análise que seja rápida. Então, tem empresas aí que levavam média de 90 dias para serem abertas, e com a rede Sim, esse tempo reduziu. Mas, infelizmente, Zé Paulo, a nossa Bahia ela ainda fica num nível muito baixo em relação a essa categorização de abertura de empresa. A gente precisa levar aos prefeitos, aos municípios, que é preciso se trabalhar muito com essa questão. Eu vou fazer um relato só para a gente poder pensar um pouco mais sobre a questão dos municípios. A gente tem hoje nos municípios uma grande quantidade de microempreendedor, uma reduzida quantidade de empresas de porte ME e quase nunca EPP. A gente tem a maior parte dos municípios da Bahia sem industrialização. Nós temos uma agricultura fraca em quase todos os municípios. E quando a gente faz uma relação em relação aos municípios que têm esse PIB que é tirado, o PIB é o volume de recurso, né, de uma região, de uma cidade. O volume desse recurso, quando a gente subdivide, a maior parte é do comércio. Então logo tem um papel importante. O papel importantíssimo das empresas em municípios pobres. Entendeu? Em segundo lugar, vem as prefeituras, né? O próprio município, atuando com o segundo lugar do PIB. Depois, a gente vem com a agricultura ou indústria, depende muito do município que esteja atuando. As cidades que têm indústrias, elas conseguem ter um diferencial, mas não fato que você encontra em todos os municípios. A maior parte dos municípios elas têm um comércio fraco sustentando a economia local. Então, a presença do microempreendedor nesse ponto aí e o apoio do poder público na formação da sala do empreendedor é importantíssimo para o desenvolvimento dessa economia.
Ô Sandro, veja só, inclusive eu acho que é pouco, é preciso fazer um debate profundo a respeito da importância que se tem o empreendedorismo no aproveitamento das riquezas locais, né? Imagine se o município começa a aproveitar o que tem um potencial no município para poder agregar valor àquela atividade, né? Quando você pensa o desenvolvimento, inclusive tem lá um documento do Sebrae que é a respeito do prefeito empreendedor, e aí você falou sobre isso, que muitos municípios não têm a sala do empreendedor. Então, é porque não tem um debate, não se discute a concepção da importância do empreendedorismo como gerador de trabalho, que promove o desenvolvimento, que promove a inclusão social. Então, falta ainda um pouco esse debate a respeito das riquezas locais e da compreensão do empreendedorismo nessa questão? Falta muito. Falta muito. E eu vou citar para você apenas, porque eu convivi muito com o Sebrae, tanto como agente de orientação, quanto como agente de desenvolvimento municipal. O governo federal ele determinou ao Sebrae que se trabalhasse políticas públicas dentro do município para apoiar a questão das micro e pequenas empresas, principalmente nos recursos que vêm para a prefeitura. As prefeituras hoje, Zé Paulo, sobrevivem do recurso federal, principalmente do fundo de participação dos municípios que vêm. Então, assim, esse fundo, a gente tem que ver o que é que a prefeitura precisa comprar para que ela passe esses processos de licitação para os empresários locais. A gente tem processos aí que a gente pode passar para os comerciantes locais, né? A gente tem que fazer a licitação, mas na licitação, na própria lei diz, a gente pode favorecer. Imagine você que o microempreendedor, se for fornecer ou prestar serviço, fornecer produto ou prestar serviço a uma prefeitura, se o preço dele, dentro do processo licitatório, tiver 10% mais elevado, mesmo assim, ele consegue vencer a concorrência. 90% dos municípios, dos empreendedores, não sabem disso. Não e aí sabe. Acabam contratando empresas de fora, mão de obra de fora, e não valorizando o que tem em cada município. E aí o município continua pobre, continua sem desenvolvimento, não consegue avançar. Não é isso, Sandro? Então, Justamente. veja só, para que esse debate, para que a gente possa avançar um pouco mais nessa direção, para que a gente possa continuar crescendo e desenvolvendo nossos municípios, como é que faz para poder o município implantar a sala do empreendedor no seu município, e até para que os empreendedores possam buscar a prefeitura, porque tem muitos empreendedores aqui que estão nos acompanhando, tem aqui o supermercado Bode, por exemplo, está aqui. Então, olha só, como é que esses empreendedores podem, inclusive, se mobilizar para poder prestar o serviço no seu município, vender os produtos para a sua prefeitura municipal? Como é que eles fazem para poder implantar a sala do empreendedor no município? Zé Paulo, a sala do empreendedor só precisa de vontade política dos gestores. A partir do momento que eles resolverem seguir o que determina a lei federal, a lei complementar 123, ele consegue implantar a sala do empreendedor no seu município. E o interessante é que, mantendo a sala do empreendedor, você consegue fazer a formalização e o acompanhamento dessa microeconomia que é feita pelo microempreendedor individual, que é uma economia importante, principalmente porque quem trabalha com lanche vai comprar o produto, ele compra o pão, compra a carne de hambúrguer, ele não vai comprar de uma grande distribuidora, porque ele não tem condição de comprar o volume. Então, ele vai no mercado local, numa empresa de porte ME, né, no supermercado maior da cidade, e ele vai adquirir esse produto. Imagine você que essa economia circula dentro do município, né, e que se o poder público, se os gestores não derem importância a essa microeconomia, eles estarão, de certa forma, matando
cada dia mais fazendo com que essas empresas, esses empreendimentos não sejam reconhecidos, e são justamente eles que fomentam e sustentam, né, o município. Os municípios mais práticos que eu estou falando. Então, assim, a força de vontade dos gestores, o querer dos gestores, né, em relação a montar, fazer um planejamento, porque você vai precisar ter o agente de desenvolvimento vai precisar ter um curso básico para poder montar a sala do empreendedor, montar uma comissão, né, com comerciantes, com funcionários públicos, né, com entes da sociedade, para se discutir políticas públicas de desenvolvimento. Então, tem todos esses fatores, né, que abrangem a abertura da sala do empreendedor. O querer. O Sebrae trabalha muito com orientação. Qualquer gestor que queira abrir uma sala do empreendedor, ele pode buscar o Sebrae, e o Sebrae vem com toda a tecnologia para poder fazer, e ainda faz o treinamento do agente de desenvolvimento. E lhe digo porque eu já fiz todos os cursos do Sebrae, até o avançado, e me apaixonei por políticas públicas, e digo a você que as orientações faz com que a gente abra os olhos para o desenvolvimento dos municípios. E, principalmente, o apoio que deve se dar às micro e pequenas empresas nesse país. Com certeza. Sandro, quais os serviços assim que a sala do empreendedor pode oferecer a partir do momento que está instalado no município? Então, acho que você já falou até alguns aí. Aí eu queria só que você pontuasse para poder ficar claro para os nossos ouvintes, para que ele possa já entender, amanhã de manhã eu já vou procurar o prefeito, vou procurar o secretário da administração, vou procurar o vereador, o presidente da Câmara, para poder ajudar, vou procurar a associação comercial, a CDL, para poder implantar a sala do empreendedor no meu município. Então, quais os serviços aí que, de fato, a sala do empreendedor pode oferecer para o empreendedor? Eu, essa semana, estava observando a sua caminhada em relação aos municípios onde você conseguiu implantar aí o agente de crédito do Crédito Bahia, você como coordenador de microcrédito do Estado da Bahia, né, uma figura importante nesse momento de pandemia e trazendo essa novidade desse recurso disponibilizado pelo governo do Estado, né? Isso vai facilitar muito aos microempreendedores. Então, queria lhe parabenizar, viu, de pronto, sobre a questão desse seu trabalho, dessa sua luta. Obrigado. Eu reconheço. A gente tem formalização, que seria um processo que você poderia fazer através do portal do microempreendedor, a partir de casa, mas a gente sabe que tem microempreendedores que não têm condição, conhecimento para poder executar essa ação, porque se tornou até um pouco mais difícil a formalização por causa do cadastro único. Então, muita gente que acessa algum projeto social, alguma coisa, ele às vezes já tem esse cadastro único e não sabe a senha, e precisa resgatar essa senha e existe um pouco de dificuldade. Então, a sala do empreendedor já vem para isso, né? A gente retira o DAS, né? É o documento de arrecadação. Imagine você, eu falei que era R$ 55 de INSS, a gente paga de ICMS R$ 1 de ICMS e paga R$ 5 de imposto sobre serviço. Isso significa que, quando você for precisar tirar uma nota avulsa, você não vai pagar mais 5% em cima do valor da nota. Você já está pagando aquele imposto. Então, é fantástico, né? A gente faz negociação de débito, caso haja um atraso no pagamento, a gente faz essa negociação lá na sala do empreendedor, né? Hoje nós estamos fazendo aqui em Amélia Rodrigues, na Associação Comercial, estamos assumindo esse serviço, porque infelizmente foi retirado daqui a sala do empreendedor, né? O município ainda não resolveu implantar. Impressão de certificados negativos para poder participar de licitação. A gente não pode fazer
processos de licitação dentro da instituição, porque é proibido, né, da sala do empreendedor. Fazemos a baixa para quem quer encerrar, conseguir um emprego. Não vou mais pagá-la. O meu INSS vai ser recolhido de outro lado, eu não quero mais empreender. Pode fazer a baixa e a própria orientação aos empresários de como seguir, né? De como fazer o planejamento, fazer o plano de negócio, né? Essas orientações. Então, é de grande importância ao empresariado. Show de bola. Show de bola, rapaz. É bom demais esse negócio, né? Inclusive, Muito. Sandro, o que você falou aí com relação a essas visitas que eu tenho feito, né? Inclusive, eu tenho divulgado a questão. Nós temos hoje os 100 milhões de reais lá do microcrédito para apoiar os empreendedores, né? Que está sob a minha coordenação. E eu tenho colocado a importância de divulgar, dizer, ó, pode até colocar lá junto com a sala do empreendedor, né? Claro que tem que ter um espaço específico, reservado, para poder o atendimento do microcrédito, né, do Crédito Bahia, mas também, por outro lado, possa estar garantido, mas que tenha também a orientação através da sala do empreendedor, né? Eu tenho divulgado e tenho defendido que isso aconteça. Então, Sandro, já estamos chegando aqui já próximo já do finalzinho do nosso bate-papo. Aí eu queria que você deixasse assim um pouco mais de uma mensagem de otimismo e o que é que você acha que nós podemos fazer para fortalecer cada vez mais o empreendedorismo, a economia solidária, o cooperativismo, o associativismo. Como é que você vê que eu sou um modelo, tudo isso é empreendedorismo, apenas com um formato um pouco diferente, o individual, familiar, o coletivo. Deixa sua mensagem aí para os nossos empreendedores. Pronto. Agradecer, né, a você pelo convite, agradecer ao público que está participando, buscando informação, conhecimento. Falar com vocês que empreender não é fácil. Não é fácil. Você ter o próprio negócio, você tem que ser uma pessoa que muitas vezes você chega para varrer, você chega para abrir, você chega para ser o caixa, você chega para ficar no balcão. Então, você é multiuso dentro da sua empresa, pequena empresa. E, acima de tudo, controle. Você precisa ter métodos de controle para que você saiba exatamente como anda a sua empresa. Qual o faturamento, qual a despesa que eu estou tendo, né? Os meus custos. É preciso se ter esse conhecimento. E, acima de tudo, formação de agrupamentos como associações, como cooperativas, porque só juntos a gente fortalece a classe. Então, se a gente estiver precisando de apoio para ir ao município pedir alguma coisa, é preciso fortalecer o agrupamento das associações. É preciso se confiar nessa união, né, para que a gente busque uma redução de impostos, uma redução das taxas, uma isonomia. Então, a gente precisa estar junto sempre, trabalhar sempre junto e pensar, eu estou empreendendo e o meu concorrente não é concorrente, é meu parceiro. É parceiro. Porque se não existir um agrupamento vendendo produtos e a concorrência, você nunca se preocupará em melhorar. Mas quando a concorrência está fazendo melhor, você se melhora. Então, a concorrência é bom para isso. Então, uma boa noite, uma boa semana, resto de semana para todos, viu? E, mais uma vez, agradeço a você pelo convite.